Olá, meus queridos, eu estou aqui para dar sequência à palavra de meditação dessa semana, baseado no texto de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29, quando o Senhor Jesus Cristo está ensinando a respeito do reino de Deus, falando que é semelhante àquele homem que lança semente à terra, e ele não sabe como, a terra produz o fruto por si mesma, ele simplesmente lança semente e aquela semente brota e cresce até que nasce uma folhinha, depois vem a espiga e depois vem o grão. E aí quando ele vê que o grão está maduro, que os frutos estão maduros, então ele mete a foice e então faz a sua colheita. Agora, exatamente nesse texto aqui, fala a respeito de etapas, né? Marcos capítulo 4, versículo 28, fala que ele plantou a semente, ele não sabe como aconteceu, mas depois de determinado tempo nasceu uma folha. Depois dessa folha, então, houve um crescimento, uma maturidade, e então aquilo virou uma espiga. E depois disso, então, a espiga se encheu de grãos até chegar à maturidade dos grãos e então ele fazer a colheita. Então, dentro desse texto aqui, o que nós vemos é que muitos milagres ou muitas respostas que nós esperamos de Deus, elas não são instantâneas. Há sim curas e milagres instantâneos. A pessoa ora e é instantaneamente curada, recebe poder de Deus e traz uma libertação de cativeiro, de demônios, de doenças, de dores. Há milagres que acontecem assim, isso se chama milagre. Mas há operações de Deus que não são dessa forma, que exatamente lança-se a semente à terra e nós vimos na outra palavra de meditação que ele foi dormir, né? E depois ele acordava de noite, acordava de dia e ficava acompanhando naquela ansiedade de ver quando é que aquela semente ia brotar e dar o seu fruto. Agora, imagina que este homem foi aguardar aquele tempo para que a semente desse fruto e quando ele vai lá encontra uma folha. Ele esperava uma grande colheita e a resposta que veio da semeadura dele não foi exatamente aquilo que ele esperava. Assim também nós temos ansiedades de ver toda a nossa família abençoada. Nós queremos ver todos os milagres acontecendo. Paz, alegria no Espírito Santo. Queremos ver o suprimento das necessidades financeiras. Precisamos de tantos mil reais para pagar determinada dívida. E aí entra um salário que é só uma folhinha, tá? Então, da mesma forma também, precisamos às vezes de uma cura miraculosa, mas às vezes não vem o processo, né? Assim, imediato, né? Vem por etapas, né? Então, primeiro uma folha. Imagina, esse homem vai lá, recebe, tem a percepção que a semente está brotando, ele vai lá, olha para aquela folha e vai embora para casa e desiste. Porque fala assim, puxa, eu esperava tanta coisa, esperava uma resposta tão espetacular e de repente veio só uma folhinha. E muitos de nós desistimos da colheita, paramos no meio do processo porque nós vemos uma resposta diferente, muito menor aquém daquilo que nós esperamos ou que nós oramos. Mas Deus trabalha por processos, por etapas. E a palavra em Eclesiastes 3 diz que tudo tem seu tempo determinado. Então, há tempo de plantar e há tempo de colher. E nesse processo, entre a plantação e a colheita, existe um processo de maturidade da semente, quando ela vai então brotar e depois ela vai crescer e vai frutificar. Então, começa com uma folha, é a primeira etapa. Nós não podemos desistir vendo pequenos sinais. Temos que continuar dia e noite, de olho naquela semente e vamos estar então confiando que ela vai crescer e vai produzir muito fruto. Depois daquela folhinha passou a ser uma espiga, uma segunda etapa, um segundo tempo. Depois a espiga teve que crescer e então ela começou a brotar os grãos. E depois, então, os grãos amadureceram. E depois da maturidade dos grãos, então que este homem pôde pegar a foice e fazer o trabalho da colheita. E na palavra, um pouquinho antes, em Marcos capítulo 4, no versículo número 20, Jesus está explicando a parábola do semeador, falando que o semeador saiu a semear, uma parte caiu na beira do caminho, outra entre os espinhos, outra entre os pedregulhos, e uma parte da semente caiu na boa terra. E diz que ela brotou e cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Então, da mesma forma, certamente Deus tem coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. A resposta de Deus é infinitamente maior daquilo que nós pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. Mas, aqui nesse texto de Marcos 4:20, quando ele fala da parábola do semeador, a semente produz no mínimo a 30 vezes mais, 60 vezes mais ou até 100 vezes mais. Mas é preciso ter paciência, perseverar na fé para
acompanhar o processo, esperar o tempo determinado de Deus para que aquela folha vire espiga, vire grãos na espiga e depois amadureça, a ponto depois nós fazemos a grande colheita. Então, a palavra de meditação de hoje é que você não desista dos pequenos começos. Não desista ao ver somente pequenas respostas e não exatamente toda a colheita que você espera para a sua vida. Creia em Deus, que Ele é poderoso para fazer a semente brotar, fazer a semente crescer e dar muito fruto. Então, espere o tempo de Deus, confia nele e tudo mais Ele fará. Que Deus te abençoe para perseverar até o fim e você vai receber a bênção completa com vida em abundância em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor. Amém.